Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou grato a Deus por estar aqui, nesta oportunidade ímpar, poder conhecer esta família de Deus. Eu quero, desde já, agradecer de todo o coração a receptividade do pastor Josué, sua esposa, esta igreja, que tem nos recebido de forma calorosa e maravilhosa. Eu quero transmitir para os nossos amados a saudação de paz do pastor Hélio Ribeiro, que é o meu pastor presidente da Seara ali em Pernambuco, e ele queria estar aqui conosco. Ele até havia me dito: quando o senhor for, me diga, quando o pastor Josué puder nos receber. E eu avisei, mas não deu certo, porque ele já tinha um outro compromisso. Mas eu creio que em breve ele também virá aqui conhecer este povo maravilhoso. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 16 e o versículo 17. Gênesis, capítulo 29, versículo 16 e o 17, diz assim: E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Quantos dizem amém? Meus queridos, tomem os vossos assentos. Quero ainda ampliar minhas considerações, dizendo da minha alegria de poder conhecer de perto o pastor Josué Brandão. Só o conhecia através das transmissões de culto, o havia visto várias vezes em congressos ali no Recife, mas não havia tido a oportunidade de estar perto e conversar com o servo do Senhor. Mas Deus nos deu este privilégio de conhecer. Quero dizer a vocês que tenho sido edificado pelas ministrações aqui nesta igreja, os cultos de doutrina, e eu gostaria muito de vir aqui numa terça. A minha dificuldade é porque lá em Petrolina os cultos de ensino também é na terça-feira, e a gente precisa estar ali para dar uma saudação aos irmãos nas terças ali em Petrolina. Mas eu creio que através desta nossa vinda aqui, esses laços irão se estreitarem e vamos ter muitas oportunidades de estar perto do pastor Josué Brandão, de sua família, desta igreja. Pastor Hélio deseja muito tê-lo ali na escola bíblica de Obreiros, se Deus assim permitir, ainda este ano. E eu quero desde já rogar de vocês as orações para que esta noite Deus use de misericórdia mais uma vez e me conceda uma palavra para os nossos corações. Meus queridos, eu costumo dizer, como diz os antigos, não é fácil falar perto de mestres, não é fácil ministrar na frente de didáscalos, não é fácil. Os antigos sempre dizem que aonde Melquisedeque está, Abraão só paga o dízimo. Então não é fácil a gente ministrar aqui nesta noite, até porque me sinto um aprendiz, um aluno do pastor Josué e de tantos outros homens de Deus que o Senhor tem levantado nesta nação, neste Brasil. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 29,
versículo 16 e o versículo 17. Eu quero falar sobre o dilema entre a vontade de Deus e a preferência humana. O dilema entre a vontade de Deus e a preferência humana. E conforme o texto que lemos, a Bíblia relata-nos de que Leia e Raquel, elas eram filhas do tio de Jacó, por nome de Labão, e por certo, elas eram primas legítimas de Jacó. Leia, cujo nome no hebraico significa abrigo, Raquel, o seu nome significa ovelha, e como já falei, elas eram primas, parentes próximos de Jacó, estavam muito próximas no grau de parentesco, mas Jacó casou com essas duas jovens, as quais lhe deram 12 filhos e várias filhas. Os filhos dessas jovens foram Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade e Azé. Essa primeira listagem de filho foram oriundos de Lia e sua serva Zilpa. Depois, a segunda relação vem Dan, Naftali, José e Benjamim, que foram filhos de Raquel e sua serva Bila. No total, 12 filhos, ainda que a Bíblia destaque apenas o nome de uma filha, que fora Diná, mas há registros bíblicos de que Jacó teve muitas filhas. Em Gênesis capítulo 37, versículo 35, e Gênesis 46, versículo 7. A história dessas moças representam na vida desse servo de Deus o dilema entre a vontade de Deus e a preferência humana. A verdade é que todo ser humano, ele sofre dilemas em sua vida. Todos nós, quem nunca sofreu um dilema? E existe um dilema que é comum a todo ser humano. Que dilema é este? É escolher entre o que você quer e o que Deus realmente preparou para a sua vida. Esse dilema não é fácil, até Jesus passou por ele. Em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 39, Jesus chegou a declarar em oração e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas, adiante ele diz: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus passou pelo dilema de escolher entre o propósito e a preferência humana. Na vida cristã, o problema dos dilemas, eles são facilmente resolvidos a partir do momento que submetemos o nosso livre-arbítrio ao senhorio de Cristo. E isto não significa perda do livre-arbítrio, apenas desativação do eu ante a exposição de algo superior. E eu quero dizer ainda que não é anacrônico afirmar que a história do casamento de Jacó revela-nos esta realidade espiritual. Jacó, ele passa pelo dilema de escolher a vontade de Deus e aquilo que o seu coração preferia. Jacó
por motivo de necessidade de fuga, ele sai da casa de seus pais para se refugiar em Padã Arã, na região da casa de seu tio. E diz a Bíblia que no percurso a Padã Arã, Jacó para em um lugar que ele ainda não conhecia. E ele pega uma pedra e usa como travesseiro para descansar naquele local. E diz a palavra do Senhor que enquanto Jacó dormia, ele teve uma visão, ele teve um sonho, e este sonho veio a ele com uma visão de uma escada, que da terra chegava até aos céus. E ele viu que na escada subiam e desciam anjos. E Jacó, aterrorizado, atemorizado, ele desperta e declara: Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. E é interessante percebermos de que nesta declaração de Jacó, a gente aprende uma lição. Nem sempre o lugar que Deus está e que Ele tem contato conosco é um lugar de conforto. Nem sempre você vai encontrar no centro da vontade de Deus uma almofada para declinar sua cabeça. Às vezes nos reserva uma pedra, mas não importa se Deus preparou uma pedra, porque até mesmo numa pedra, ali tem sonhos, ali tem visão e ali tem revelação do propósito de Deus para a nossa vida. E queridos irmãos, Deus ali falou com Jacó. Jacó fez uma aliança com Deus, e Jacó prometeu a Deus em voto, dizendo que se o Senhor fizesse prosperar o seu caminho, tudo quanto viesse-lhe às mãos dentro deste elo de prosperidade, Jacó daria o dízimo de tudo. E diz a palavra do Senhor que o Senhor prometera a Jacó que ele retornaria àquele lugar e provaria as beneficências do Senhor, ou as promessas, o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. E amados, olhando para a história de Jacó, a partir do momento que ele chega em Padã Arã, mesmo ele já tendo tido uma experiência com Deus em Betel, na casa de Deus, e é por isso que eu digo que nem sempre na casa de Deus você encontra conforto, mas você vai encontrar sonhos, promessa e revelação. E mesmo ele tendo essa primeira experiência, ele chega em Padã Arã, não muito munido de experiência, de imunidade espiritual. A sua comunhão com Deus ainda era uma comunhão rasa, pequena, pois aquele havia sido o primeiro contato de Jacó, especificamente com o Senhor em Betel. E Jacó, quando chega em Padã Arã, ele encontra ali 3 pastores com 3 rebanhos junto a uma fonte, e diz a palavra do Senhor que ele pede informação acerca de Labão, seu tio, e aqueles homens lhe falam dizendo: a sua filha está chegando aí. E quando Jacó vira-se para olhar, ele vê Raquel, uma moça bela esteticamente, uma moça que à vista de Jacó era perfeita. Jacó se encanta, se apaixona. Diz a palavra do Senhor que Jacó vai até Raquel e dá-lhe um beijo, e depois se identifica, dizendo que era seu primo, ou que era filho de sua tia. E diz a palavra do Senhor que quando Raquel, ela ouve as boas novas de Jacó, as notícias de Jacó, ela corre para avisar ao pai. O pai prepara ambiente para recepcioná-lo, e a partir de então Jacó recebe abrigo, conforto na casa de seu tio Labão, e ele externa para Labão o seu sentimento, aquele sentimento que havia nascido no primeiro olhar
que ele havia visto a Raquel. E Labão faz um acordo com ele e diz a ele qual era o dote para que ele pudesse casar com a sua filha. E o dote era passar 7 anos trabalhando sem receber nada, apenas para pagar o dote pela sua filha mais nova. E diz a palavra do Senhor que quando Jacó ele cumpre os 7 anos de serviço, e para ele foi como se fosse 7 dias, passaram-se rápido. E quando ele cumpre este período, a palavra de Deus nos diz que Labão preparou uma festa, preparou uma bodas de casamento, e durante a festa, de alguma forma, ele conseguiu tirar de Jacó a capacidade de enxergar a trama, o projeto, o plano que ele havia elaborado de enganar Jacó. Então ele coloca Jacó na sua tenda e pede para a sua filha mais velha, a Lia ou a Leia, entrar na tenda de Jacó, e ali tiveram as núpcias, ali eles se relacionaram. E diz a palavra do Senhor que quando Jacó acorda-se pela manhã e percebe que a moça que está do seu lado não era a moça com a qual ele havia feito o acordo, ele vai logo reclamar ao seu sogro Labão, e ele chega a dizer: não foi assim que a gente acertou, não foi assim que a gente acordou, não foi por esta que eu trabalhei 7 anos, eu trabalhei por Raquel, e tu me desse Leia. E qual era o problema? Diz Labão que havia naquela cultura um costume de que a filha mais nova não poderia se casar primeiro do que a primogênita. E diz a palavra de Deus que esta era a razão pela qual o sogro de Jacó havia colocado a filha mais velha. Mas talvez isso tenha sido uma desculpa, porque Jacó passou 7 anos e não ouviu falar nada dessa cultura durante o período que passou trabalhando para Labão. Mas diz a palavra do Senhor que Labão fez um novo acordo de mais 7 anos para que ele pudesse entregar a Raquel, e assim foi. E Jacó cumpriu 7 anos, embora tivesse recebido de imediato a Raquel, ele passou 7 anos trabalhando de graça, somando um total 14 anos por Raquel. Leia era presente extra, mas não sabia Jacó que Leia era a esposa do projeto divino. Leia era o propósito de Deus para a vida de Jacó. Jacó havia colocado os seus olhos em Raquel, mas Deus havia colocado os olhos em Leia. Foi Leia que Deus preparou para Jacó, e não é fácil escolher o propósito de Deus quando os nossos olhos estão mirados, fitados em coisas que nos agradam, em coisas que impactam o nosso coração. Mas Jacó ainda era raso de comunhão, de koinonia, de relação. Ele precisava aprender algumas lições, e eu quero nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, mostrar algumas lições precisas, algumas lições necessárias para que possamos tomar decisões certas diante do dilema que enfrentarmos entre o propósito de Deus e a preferência do nosso coração. Deixai-me, por favor, mostrar algumas lições, algumas verdades que nos ajudam a saber escolher de forma correta em meio aos dilemas. E qual é a primeira verdade que eu quero destacá-la aqui nesta noite? Primeiro, eu quero destacar o seguinte: é que a vontade de Deus não está nos desejos de paixão, e sim no desejo de necessidade. Deixai-me repetir: a vontade de Deus não está nos desejos de paixão, e sim no desejo de necessidade. Porque Jacó sofreu para aprender a fazer escolhas certas? Porque ele deu preferência ao desejo de paixão. Percebam que no coração de Jacó,
o sentimento que nasceu de imediato foi um sentimento de paixão por Raquel. Jacó não amou Raquel, mas se apaixonou por ela, porque foi amor à primeira vista. Ninguém ama à primeira vista. Amor é algo que se constrói. Amor é algo que passa por processo, que adquire através da experiência força para garantir a subsistência de um propósito. A pessoa não ama de imediato e já em cima de um sentimento declara que aquilo ali é um amor totalmente autêntico e completo. É um sentimento que nasce e que muitas das vezes pode levar-nos ao erro, pode também contribuir para uma boa escolha, mas na maioria das vezes, quando o desejo ele é fruto de paixão, ele tende a levar-nos a uma escolha errada. Você sabia que existem dois tipos de desejos que regem a vontade humana? O desejo de necessidade e o desejo de paixão. A diferença é que o primeiro rege-se por meio de regras, ou seja, quando o desejo que está no meu coração é um desejo de necessidade, então ele obedece regras. Ele não tem dificuldade de se submeter a princípios, de agregar valores, mas quando o desejo ele é simplesmente um desejo de paixão, ele não está atento, nem se importa com regras, princípios, nem valores. Deixai-me dizer o seguinte: toda necessidade se expressa por desejo, mas nem todo desejo se é expressão de necessidade. Diga comigo: toda necessidade se expressa por desejo, mas nem todo desejo é expressão de necessidade. A gente precisa ter muito cuidado em discernir qual o desejo que está em nosso coração. Porque se for um desejo de paixão, ele tende a nos enveredar por caminhos que não glorificam a Deus. Mas quando se trata de desejo de necessidade, você sabia que Deus criou o homem, estabeleceu leis de necessidades naturais e espirituais? O homem ele é movido por essas leis. O homem ele é regido por essas leis. Essas leis de necessidade às vezes se manifestam em nós e recebem nomes de instintos, impulsos instintivos. Deus criou, foi Deus que colocou no homem os instintos. Às vezes o homem, por não entender os projetos de Deus, faz atribuições erradas dos instintos. Mas o homem possui instintos, instintos criados por Deus. É verdade que com a intromissão do pecado neste mundo, os instintos ele tende a declinar para uma natureza corrompida, para a natureza carnal. Mas os instintos não é obra de Satanás. Os instintos faz parte dos elementos que Deus criou e pôs no homem. Por exemplo, o homem tem um instinto de autopreservação. É comum entre nós, quando passarmos uma avenida de trânsito rápido, de um fluxo de carro tremendo, a gente parar, olhar, seja para um lado e para o outro. E o que é que faz a gente parar e olhar para um lado e para o outro? É a alma, por meio do instinto de preservação, para proteger o corpo de acidente. Deus criou esse instinto. Você vai passando perto de uma construção e alguém pode até lhe dizer, lá de cima, do primeiro andar, do segundo ou do terceiro, cuidado. Você não dá tempo nem olhar se quem vem descendo é um tijolo, uma ferramenta ou um pedreiro. Mas automaticamente você reage para tentar se livrar, dando um pulo, jogando as mãos para cima da cabeça. O que é isso? É a alma agindo pelo instinto de preservação. Deus criou o instinto de aquisição. O ser humano, ele tem a capacidade de identificar a condição do seu corpo, se está favorável ou desfavorável no aspecto da higienização. O corpo,
ele exala, ele transmite cheiro, e por meio do olfato é captado se o corpo precisa de banho, de ser perfumado. Quem foi que criou isso? Deus, para que o homem tivesse o cuidado de se manter limpo. E a título só de descontração, há muita gente fazendo racionamento de água por aí, mas não faça isso, cuide do seu corpo. A Bíblia manda cuidar do corpo. Deus é tão exigente com essas coisas, que uma vez Deus mandou Moisés pedir para o povo lavar a roupa, para que no terceiro dia ele pudesse se revelar no meio dos filhos de Israel. O povo estava numa condição tão difícil que Deus disse, não dá para me manifestar ali no meio do povo tão sujo. Diz a este povo que tome banho hoje e amanhã, e no terceiro dia eu vou me manifestar. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz no capítulo 10, versículo 22, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A gente faz aplicação ao batismo em águas, mas Deus está exigindo limpeza. Paulo falou aos Tessalonicenses que Deus quer nos santificar, não somente no espírito e na alma, mas também em nosso corpo. Então, Deus, ele trabalha nesse aspecto da higienização do corpo. Ele deu ao homem capacidade de identificar a condição do seu corpo. Isso é instinto. Cada instinto, ele gera a necessidade para que o homem possa agir em cima dela. Existe o instinto da reprodução. Nesse aspecto vem a necessidade de conviver, de se casar, de estarem vivendo a dois, porque o instinto da reprodução, ele gera o amor eros e o amor estoge, o amor que leva o homem a ser atraído por alguém e também provocar atração, homem e mulher, como também a se unirem. O amor eros desperta esse lado romântico, carnal. O amor estoge une a alma do homem com a mulher. Então Deus criou o instinto da reprodução para que o homem pudesse ter esse elo, conviver nesse aspecto, sentir as necessidades nesta área, porque Deus conhece o ciclo da vida, e no ciclo da vida você não vai ter o seu pai para sempre, você não vai ter sua mãe para sempre. Eu vivi muito tempo ao lado de meu pai, indo dirigir culto nos engenhos, nos sítios, em lugares distantes, difíceis, indo a pé, desde os meus 6 anos de idade, que eu comecei a andar para os sítios, para ir com meu pai para os cultos. Ali ele me ensinava a dar uma palavra na igreja. Minha mãe escrevia a pregação e dizia, se você pregar, então quando terminar, eu vou comprar bombom, vou comprar bala. É verdade que eu comecei pregando como mercenário, querendo bombom e querendo alguma coisa. Mas ali era a estratégia de Deus para me preparar para hoje eu estar aqui falando a sua palavra, não como mercenário, mas como amor pelas almas. E queridos, foi ali que Deus começou trabalhando, ensinando. E eu tinha os meus pais, mas hoje já não tenho mais. Já sepultei os 2, já devolvi os 2 para Deus. Eles foram embora, mas eu estou aqui pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque o ciclo da vida é assim. E dentro desse ciclo da vida, você recebe o afago dos pais, a criação, a educação, mas a tendência é eles irem primeiro. Você precisa de um cônjuge, você precisa de uma esposa, de um esposo. Então Deus deu a você o instinto da reprodução, para que nesse processo da vida, você se apaixonasse, no bom sentido da palavra, e pudesse contrair núpcias com alguém. Foi Deus que criou isso. As pessoas às vezes não ensinam correto aos filhos. Basta a filha chegar em casa e dizer, mãe, eu estou olhando para um menino na escola assim, e tem pais que é tão espiritualistas, que em vez
vez de ensinar o certo para a filha, de mostrar que na adolescência, na puberdade, começa a se despertar esta força maior do instinto reprodutor, então eles começam a atribuir a Satanás, começam a espiritualizar as coisas e diz, tu já estás dando lugar a Satanás. Acaba com isso, menina. Isso aí é o capirota querendo te pegar, e não é capirota coisa nenhuma, é o instinto natural. E a gente precisa ensinar os nossos filhos como administrar esse instinto e não atribuir a Satanás. Então Deus, Ele nos deu instintos. Esses instintos servem justamente para esses impulsos, nos levar a essa realidade de vida. Só que dentro do desejo de necessidade, por causa da presença do pecado, nasce também um desejo estranho. É o desejo que nos leva a transgredir e que tem a tendência de nos levar a transgredir, a pecar contra Deus. Todo desejo que não glorifica a Deus, ele não é desejo de necessidade. Todo desejo que não honra a Deus, ele não é desejo de necessidade. Todo desejo que contraria o propósito de Deus, ele não é desejo de necessidade. Todo desejo que te afasta da oração, te afasta da palavra, te afasta do altar, então não é desejo de necessidade, é desejo estranho, é desejo de paixão desordenada. Mas esta noite, o Espírito Santo te trouxe aqui para esta reunião, para poder falar contigo e dizer: descarta esses desejos estranhos e te concentra no desejo que leva você a desfrutar aquilo que você precisa. Veja que o desejo de Jacó era um desejo de paixão. Sabe por quê? Primeiro, porque movido por paixão, Jacó quebra o princípio de paciência. Capítulo 29, versículo 8 e o 10. Jacó deveria esperar todos os rebanhos chegarem para poder dar água para as ovelhas. Mas quando ele vê Raquel, ele não faz isso. Ele quebra as regras culturais. Ele quebra os princípios e as regras daquele lugar, que exigia que todos estivessem juntos para poder remover a pedra do tanque, da cisterna e da água para os animais. Jacó se precipita. Movido por desejo de paixão, Jacó quebra o princípio de interação social. Todos se uniam para removerem a pedra. Jacó remove sozinho. A paixão quer levar o homem ao exibicionismo. Quando a pessoa é dominada por paixão, ele gosta de aparecer, ele gosta de se exibir, ele está mais preocupado com a sua imagem do que com os valores que lhe cercam. Movido por desejo de paixão, Jacó quebra o princípio de relação interpessoal. Em vez dele se identificar, para depois entrar no caminho da intimidade, na área da intimidade, percebam que Jacó, antes de dizer quem é, já vai beijando. E as coisas com Deus não é assim. Não se começa com a intimidade para poder vir a identidade. Primeiro vem a identidade para poder desfrutar da intimidade. Com Deus as coisas funcionam diferente. Mas Jacó chega beijando, e depois que beija a moça, sem ela saber nem quem ele é, aí diz: meu nome é Jacó. Isso é quebra de princípios. Não se procura, nem se aceita pessoas que querem oferecer intimidade sem identidade. É por isso que muitos casamentos têm dado errado. É por isso que muitos projetos têm naufragado. Porque as pessoas entram na intimidade sem conhecer a identidade das pessoas. E eu tenho me deparado com tantos problemas no gabinete. Tenho me deparado com tantos problemas para tratar assuntos de família por causa disso. Porque conhece uma pessoa na internet, já vai logo querendo se entregar, já vai logo querendo entrar na intimidade. Não sabe nem quem é. Diga comigo um pensamento que me veio ao coração esta tarde. Mais importante, diga, mais importante
que obter o que desejamos é sabermos se o que desejamos é realmente o que precisamos. Então, mais importante do que obter o que você deseja é saber se o que você deseja é realmente o que você precisa. Que às vezes a gente deseja uma coisa que não precisamos. O desejo de necessidade, ele recai nesse aspecto. Ele nos leva a conquistar o que precisamos. Mas o desejo desordenado, não. A pessoa já tem uma mulher, quer outra. Já tem um marido, quer mais. Então ele vai além do que você precisa. Então é desejo desordenado. Foi por isso que Jacó não acertou de início. Mas deixa eu caminhar para o fim. A vontade de Deus não se define pelo estereótipo, mas pelos resultados espirituais. A vontade de Deus não se define pelo estereótipo, mas pelo resultado das coisas espirituais. Deixa eu ser mais claro nisso aqui. Nem tudo que aparenta ser de Deus é realmente de Deus. Olha para essas coisas e vê quais os resultados que isto que aparenta ser de Deus vai te garantir no futuro. Porque tem muita gente andando pelo estereótipo das coisas. Acha bonito, é de Deus. Se encantou, é de Deus. Basta alguém dar um pulo, é um homem de Deus. Basta dar uma rajada de línguas estranhas, é profeta de Deus. Não se engane com o estereótipo das coisas. Olhe para os resultados delas. Você percebe de que os planos de Deus, eles são diferentes no estereótipo das coisas que Satanás oferece. Tudo que o diabo oferece é belo, é fácil. É assim ou não é? Jesus disse que a porta que leva à perdição, ela como é a metragem dela? Bem apertadinha, larga. E o caminho? Espaçoso, convidativo. Aqui é fácil, vem, vem, vem. E a porta que introduz ao céu, primeiro, ela está escondida. Que Jesus disse, são poucos os que a encontram. Então, além dela ser estreita, o caminho ser apertado, ela ainda está escondida. As coisas de Deus não se apresentam com tanta beleza quanto as coisas que Satanás oferece. Satanás ofereceu a Jesus as glórias deste mundo, as belezas deste mundo. E o que foi que Deus ofereceu a Jesus? A cruz, o Calvário. Então não pense que a vontade de Deus está concentrada no estereótipo das coisas, está no resultado das coisas. Deus não oferece facilidade, Ele oferece resultados vantajosos. A porta do céu pode ser estreita, o caminho apertado, mas a Bíblia diz que no final, vale a pena. Então, Deus não trabalha com estereótipos das coisas, com a beleza externa das coisas. Jacó se encantou com a beleza de Raquel. Olhou para Leia e disse, bicha feia, zarolha, olho troncho. Mas às vezes é isso que Deus reserva para a gente, olho troncho. Instalação trocada. Alguns estudiosos dizem que esses olhos tenros de Raquel é porque ela tinha uns olhares assim meio com desvio. E quando ele pensava que estava olhando para ele, estava olhando era para Labão. E quando ele olha para ela assim, de manhã, depois da lua de mel, Raquel, meu amor, que ela se descobre assim, que olha para um lado, para os dois lados da tenda, que é isso, meu Pai do céu?
Se fosse hoje, ia dizer: sangue de Jesus tem poder. Mas era aquilo que Deus tinha reservado para ele. Foi aquilo que Deus preparou. Foi aquela que Deus reservou. Agora vai olhar os resultados de Deus na vida de Leia com os resultados na vida de Raquel. Deixa eu mostrar só algumas diferenças entre elas duas. Primeiro, baseado na vida de Raquel, o que é aparente é sempre competitivo. Você percebeu que quando Deus abençoa Leia, Raquel começa a entrar em pânico, pega a sua serva e oferece a Jacó para competir com a sua irmã? Diga comigo: o que é aparente é sempre competitivo. Aquilo que lhe encanta e que lhe leva à concorrência, à competição, tenha cuidado. A querer diminuir alguém, a querer humilhar alguém, a querer se... Cuidado com isso. Isso pode ser Raquel na sua vida. O que é aparente divide sua fé. Raquel orava a Deus pelo um filho, mas ainda amava o ídolo da casa de seu pai. Gênesis 31, 34 e 35. O que é aparente faz da mentira sua aliada. Lá na frente Jacó teve que purificar sua família da idolatria, porque Raquel escondeu a imagem debaixo de suas pernas quando seu pai Labão veio procurar o seu Deus. A sua imagem, ela escondeu e mentiu, disse: olha, eu estou naquele período das mulheres, não quero descer aqui não. Então você vê que a mentira faz parte daquilo que é aparente. O que é aparente amaldiçoa a bênção. Raquel, quando engravidou de Benjamim, que estava próxima da luz, pelo cujo parto ela morreu, antes de morrer, ela dá o nome do menino dizendo Benoni, que quer dizer maldito, infeliz, filho da dor. Jacó entra na tenda e diz: eu escutei ela dizer Benoni. É o que Benoni? Aí a parteira diz: ela está chamando o menino de Benoni. Aí Jacó pega o menino de Benoni, coisa nenhuma, é Benjamim, filho da felicidade. Cuidado, que aquilo que é aparente pode querer amaldiçoar as bênçãos que Deus coloca nas tuas mãos. Quer ver mais uma coisa? Aquilo que é aparente tem vida curta, não dura. Você lembra que quando José supostamente foi assassinado, devorado por uma fera, pelo menos no entendimento de Jacó, ele estava vivendo no ostracismo de Deus, vivendo no esconderijo de Deus, sendo preparado para um refúgio futuro de Israel. Mas quando José caiu nessa cilada, quem estava lá para confortar o coração de Jacó? Não foi Raquel, porque Raquel já tinha morrido no caminho. Nas horas mais duras da tua vida, quem vai estar perto de você não é aquilo que é aparente, é Leia. Leia vai estar com você nas horas mais difíceis. O que Deus preparou para a sua vida vai estar com você nas horas mais duras da sua vida. Então não vá atrás do que é aparente, porque aquilo que é aparente tem vida curta, tem prazo. João disse: o mundo passa e as suas concupiscências, ou seja, tem prazo. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mais uma lição de comparação. Sabe por que não podemos dar ênfase ao estereótipo das coisas? Porque o que é aparente gera para o tempo, mas o que é de Deus gera para a eternidade. Quem foi que Raquel gerou? José e Benjamim. Sim ou não? Sim ou não? José, um instrumento que Deus usou para um refúgio temporário de Israel no Egito.
Bênção. Bênção do céu. Benjamim, pai ancestral do primeiro rei de Israel, de Saul e de Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Quando você olha para a história de Raquel, veja quais foram seus frutos. Frutos para o tempo. Mas vai olhar para a história de Lia, ou de Leia. Ela gera Levi, que quer dizer união, comunhão. E gera Judá, que quer dizer louvor. E os dois principais filhos de Leia foi quem deu e quem modificou a história dos filhos de Raquel. José carregava rancor no coração. Não estava 100% sarado. Começou a fazer testes no Egito. Prende fulano, fica com fulano, traz Benjamim. Quem foi que se intermediou? Quem se tornou vicário? Judá. Judá ficou entre Jacó e entre José. E disse assim: pai, manda Benjamim comigo. Se ele não vir, tu fica com os meus 2 filhos. Mas não deixa a gente perecer de fome por causa de Benjamim. Porque o varão de lá do Egito só quer nos ver com Benjamim. Então eu me coloco por fiador de Benjamim. Quando José faz aquelas estratégias de colocar a taça lá no saco lá de Benjamim, e ele manda trazer seus irmãos, quem é que entra diante daquela situação? Judá. Conta toda a história, confessa o pecado, seus erros, assume a culpa e diz assim: fica comigo no lugar deste moço, pois eu não quero que o meu pai termine a história triste. É o filho de Leia que entra na história para preservar a saúde e a alegria do pai. E lá na frente, quem é que Deus escolhe para dar rumo aos desvios dos filhos de Raquel? Porque Saul entra na história e causa aquele alvoroço em Israel. Deus escolhe de Judá um homem chamado Davi e diz: neste aí eu ponho o meu coração. Lá na frente, o filho de Leia persegue, maltrata os crentes. Quem é que vai ter com ele? Digo, o filho de Raquel persegue. Saulo de Tarso quer matar os crentes, quer perseguir. Mas quem é que aparece? O filho de Leia, Jesus. E diz: epa, vamos parando por aí, porque eu sou Jesus a quem tu persegue. E dá rumo à história de Saulo. Raquel gerou para o tempo, Leia gerou para a eternidade. Estamos aqui não é por causa dos filhos de Raquel, estamos aqui por causa do filho de Leia, chamado Jesus, que veio da tribo de Judá. E hoje estamos aqui pela graça e infinita misericórdia dele. Mas deixa eu encerrar dizendo uma coisa a vocês. Eu queria que vocês ficassem em pé nisso que eu vou dizer, por favor. Jacó percebeu que o plano de Deus para a sua vida não era com Raquel, era com Leia. Quando chega o dia dele morrer, ele reúne seus filhos, diz a seus filhos: vinde aqui, chegai-vos mais próximo, impetra a bênção patriarcal sobre eles, a bênção de pai. E no final, ele submete seus filhos a um voto. O que é, pai? Quando eu morrer, eu queria que vocês fizessem uma coisa por mim. O que é, pai? Me sepulte no túmulo de Leia. Eu não quero que o meu corpo vá para perto de Raquel. Eu quero terminar minha história junto com Leia, aonde está Abraão e Sara. O que isto significa, pastor? Você pode até ter começado com Raquel, mas o importante é como você vai terminar. Termine com Leia.
Leia a figura do plano de Deus. Talvez a tua vida no início não tenha sido fácil. Talvez as suas escolhas não tenham sido fácil. Mas esta noite Deus preparou este momento para te dizer: ainda há uma chance para tu terminar no lugar certo. Ainda há uma chance para você terminar no lugar que eu preparei para você. Eu não sei se tem pessoas não evangélicas aqui. Tem alguém? Levante a mão aí que eu quero te ver, te conhecer. Se tem alguém, dá um sinal assim. Tem um ali, outra ali. Seja você evangélico ou não, mas que de alguma forma tenha percebido nessa singela palavra que você precisa se encontrar no centro da vontade de Deus. Vem aqui para eu orar por ti. Eu não vou me alongar, é 2 minutos no máximo, mas eu queria que você viesse aqui à frente para eu orar por você, para que você possa se reencontrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Sol maior. Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem o fim. Pode uma mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Seja o começo de você, Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Então te levanta espiritualmente, vem. Deus vai dar rumo a essa tua história. Deus vai começar uma coisa nova contigo nesta noite. Deus te trouxe aqui para te mostrar que ainda que as coisas tenham iniciado fora do propósito, Ele vai colocar a tua vida em rumo e vai cumprir o que Ele tem contigo nesta terra. Então, se você crê nesta palavra, adore o nome de Jesus. Deus está contigo. Pode cantar, querido. É por isso que eu te digo. Quando ele canta, eu oro pela nossa irmã. Conseguir. Tem mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Tem mais alguém nesta noite que quer assumir este compromisso com Deus? Levante a sua mão para abençoar esta vida que está aqui. Querido Deus, obrigado, Senhor, nesta noite, por estar diante de Ti. Senhor, estende as Tuas mãos para abençoar a Tua filha.
que veio à frente em resposta à tua palavra, à tua voz. Ajuda a tua serva, Senhor, a se erguer naquilo que ela precisa. Dê vitória esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.